Daniel. O pessoal está entrando aí. Podemos dar início. O pessoal já está por aqui. Bom, pessoal, então vou iniciar. Vamos dar início, então, né, a palestra promovida pelo capítulo estudantil do I3E MTTS, né, Microwave Theory and Technology in Society. Nosso palestrante, ilustre palestrante do dia de hoje é o professor Glauco Fongalan, tá, da University of Mount Union, nos Estados Unidos, em Ohio, né? Só para falar um pouquinho sobre o protocolo aqui que a gente vai adotar, né? A palestra tem uma duração de 1 hora. Vou fazer uma breve introdução aqui do professor, né? E a palestra em si vai durar 45 minutos e os 15 minutos finais ficam para perguntas. Então, nesse sentido, encorajamos a plateia aí a ir escrevendo no chat as perguntas que depois elas serão transmitidas, tá, para o professor ao final da explanação dele, né? Então, vou fazer uma breve introdução aqui do professor Glauco, né? O professor Glauco recebeu diplomas de... Opa, perdão, que deu uma encolhida aqui. Diploma de graduação, mestrado e mestrado em engenharia eletrônica pela Universidade Federal de Campina Grande, em 89 e 93, respectivamente. Doutorado em eletrônica pelo, perdoa a pronúncia aqui, Institut National Polytechnique de Toulouse, na França, em 99. Em 2015, o professor Glauco se tornou titular na UFCG, é o chefe do grupo de micro-ondas eletromagnetismo aplicado, LEMA. O professor Glauco é professor associado. Hoje em dia ele está atuando, né, como professor associado na University of Mount Union, perdão, como foi mencionado anteriormente. Então, seus principais interesses de pesquisa incluem circuitos de micro-ondas, antenas e medição de micro-ondas. Tá? No MTTS-S, né, em particular, ele atua como presidente do subcomitê de engajamento estudantil, é tesoureiro assistente e vice-presidente do MGA, além de ser membro do TC24 e MTTS da Suécia. Bom, além disso, né, o professor Glauco aí possui mais de 56 publicações em periódicos indexados de relevância e tal. Então, esse é o currículo do professor Glauco. Como mencionei anteriormente, né, o protocolo vai ser esse, de que nós vamos ter 45 minutos de explanação e no final a gente abre para perguntas, ok, pessoal? Então, obrigado pela atenção, obrigado, professor Glauco, né, pela presença aí. E eu passo agora a palavra para o nosso palestrante, professor Glauco Fongalan. Obrigado, então, Daniel, professor Daniel, pelo convite e pela introdução. A palestra de hoje vai ser basicamente uma introdução simples do que é que a gente pode fazer com linhas de transmissão e, ao mesmo tempo, eu tenho uma ideia, eu gostaria de compartilhar com vocês a oportunidade que o MTTS tem, né, para engenheiros na área de eletrônica em geral, né, incluído principalmente o foco em radiofrequência, né, em frequências mais altas. Eu vou compartilhar a minha tela, e aí, por favor, professor Daniel, se vocês não estiverem vendo a tela, você, por favor, me avise para saber se está tudo ok antes de eu começar. Então, deixa eu identificar aqui Share my screen. Windows. Por favor, Daniel, professor, você consegue ver a minha tela da minha apresentação? Foi para o canto inferior, mas ela ainda está uma tela negra aqui, né? Não estou vendo. Não está vindo? Não. Vamos ver se ele... Agora parece que está carregando. Carregou. Pronto, carregou. Ótimo. Agora tá carregando. Bom, então eu tenho uma segunda pergunta. Agora eu vou botar em modo apresentação. Me confirme que você continua enxergando a tela. A tela cheia.
Professor Daniel, você consegue ver a tela cheia? Oi, professor. Tá, me ouve? Perdão? Lhe ouço agora. Tá. Não, ainda só estou vendo o mouse e a tela ainda não está cheia. Mas está passando, Tá, você tá, consegue ver tá aparecendo o PowerPoint e o slide. Deixa eu ver. que passando. Passando o slide. Está mudando de slides? Não, também não. Está fixo no primeiro? Tá fixo no primeiro. Então, acho que como a animação não vai funcionar, se você preferir, a gente pode usar o PDF mesmo que eu tinha. Bom, mas você consegue ver a apresentação agora, é isso? Agora sim. Acho que Bom, então a gente vai ter que fazer sem animação, que parece que se incluir o formato de apresentação, o sistema parece que não permite fazer o compartilhamento dos slides. Bom, então vamos fazer dessa forma. Bom, então, pessoal, mais uma vez obrigado ao professor Geles, ao professor Daniel e ao capítulo estudantil de Brasília, do MTTS, por essa oportunidade e parabenizar pela iniciativa. Bom, a ideia, então, de hoje é falar um pouco sobre o potencial da linha de transmissão, né? Normalmente a gente chama de linha de transmissão, mas varia desde uma simples conexão a um filtro, a filtros, né, de várias ordens. Então, antes de iniciar então, a apresentação em si, eu vou só mencionar mais ou menos o que é o tópico que a gente vai cobrir rapidamente, essa introdução que seria a introdução do MTTS, né, só para motivar ainda vocês, mais ainda que áreas que vocês tenham interesse ou que estão trabalhando atualmente, estão cobertas pelo MTTS, principalmente no Congresso Internacional, que é o IMS, que é o principal congresso da área. Bom, e um pouco sobre a linha de transmissão, estruturas planares, o assunto básico sobre circuito equivalente, e uns 2 exemplos sobre filtros que podem ser construídos usando essa linha de transmissão. A gente vai verificar que uns 2 ou 3 conceitos básicos é o suficiente para poder a gente desenvolver estruturas normalmente consideradas como complexas. Bom, então aqui é para a gente não esquecer do que é chamado hoje em dia de indústria 4.0, né? Então ela começou lá na manufatura, depois entrou com a industrialização, e depois entrou a época da parte de robótica, muito, muito importante, e agora a gente está no que é chamado de indústria 4.0, que tudo que é feito a esse estágio agora tem que ser controlado via rádio, né? E agora esse controle mais inteligente ainda, então seria a adição das ferramentas hoje como se diz em inglês, hot topic, que são as tecnologias que permitem machine learning, inteligência artificial e assim por diante. Então, essa área, essa geração, né, está envolvida principalmente a parte de RF. Então, querendo ou não, a gente tem área para trabalhar em todos esses domínios. Então, na minha animação, teria basicamente esses pontos aqui que, novamente, muitas pessoas pensam que estão desconectados à área de micro-ondas, né? Então, micro-ondas, na verdade, é um jargão que a gente usa para simplificar tudo que se relaciona à radiofrequência, né? Desde Hz. Então, para não ter que explicar isso tudinho, a gente... pois bem, esses tópicos que vocês estão vendo aqui, quanto computing, astronomia, fotônica, cybersecurity,
software definido por rádio, IoT, inteligência artificial, todos eles aqui, sem o uso de, vamos dizer, micro-ondas, sistema de RF, eles não seriam possíveis de serem executados. Pra vocês terem ideia, aqui do lado aqui, isso aqui é a estrutura do computador, do processador quântico da Google. Recentemente foi publicado o sucesso que eles obtiveram de 95% de acerto, tá certo? O processador é uma coisa bem pequenininha aqui, e toda essa maquinaria que está aqui, toda essa circuitaria que está aqui, basicamente são circuitos de RF, frequência de megahertz, de gigahertz, que é usado para poder manter o resfriamento do processador para que ele funcione dentro das características que a Google, de uma das técnicas que a Google usa, né, ou do que está disponível hoje em dia com a tecnologia que existe, né, para gerar o computador quântico. Existe, na verdade, duas outras tecnologias. Essa daqui é a que é usada pela Google. Então, todas essas áreas aqui, na verdade, se vocês trabalham com micro-ondas, né, como a gente mencionei aqui, vou usar esse jargão durante essa apresentação, vocês são capazes de trabalhar em qualquer uma dessas áreas. Bom, então, isso aqui é uma foto que vocês já devem ter visto, né, com cortesia do meu colega Joseph Barden, que trabalha na Google, nesse projeto, tá, do processador quântico da Google. Bom, o MTTS, né, eu ainda vou introduzir rapidamente essa parte aí, que é a área principal e é o que o capítulo de vocês estão envolvidos. A área se expandiu tanto que o Congresso, a AMS 2025, né, os tópicos que envolvem são vários, são quase 30 tópicos, mais de 30 tópicos que envolve basicamente quase todas as áreas de engenharia elétrica, principalmente de eletrônica. Eu não vou ler todos os detalhes, mas eu vou só me comentar rapidamente, né? Então, existe tópico relacionado ao cálculo, ao método, à medição de campos eletromagnéticos, desenho dessas estruturas, técnicas de medição, a parte relativa a estruturas passivas, que obviamente inclui a linha de transmissão, circuitos planares, vários, vocês vão perceber aqui que tem vários tópicos que envolvem filtros, né? Porque, na verdade, tudo na nossa vida é filtro, né? O que a gente enxerga é filtro, o que a gente fala é filtro, o que a gente ouve é filtro. A natureza por si é filtro, ela seleciona, né, seja a frequência de operação, ou seja a amplitude. Então, vocês vão perceber aqui dos tópicos que existem aqui, você pode, dependendo da sua área, você pode perfeitamente se enquadrar nas atividades do capítulo estudantil do MTTS. Então, continuando, tem os tópicos que envolvem dispositivos ativos, né? Alta potência, então, abaixo de 10 watts, acima de 10 watts. Em termos de sistemas, então você vai poder verificar aqui que a gente tem o PLL, tem o conversor ADC, DCA. Então, vocês podem perceber que a aplicação é bastante vasta. Então, vocês podem participar de projetos e submeter artigos, por exemplo, e participar desse evento. Então, a lista é longa, né? Inclui antenas, RFD, sensores, né? A parte principalmente de radar. E ainda tem algumas sessões dedicadas às novas tecnologias e tendências. Como vocês podem perceber aqui, tem inteligência artificial, machine learning, MIMO, tem a parte de comunicações relacionado com a computação quântica, com sistemas 5G. Então, tá tudo interligado, porque, na verdade, a gente trabalha num sistema que é complexo, né? Que envolve desde a parte de circuito em si, da parte de processamento da informação, da transmissão e a compatibilidade. Então, na verdade, esses tópicos, se vocês perceberem, incluem, com certeza, atividades que vocês têm interesse ou que trabalham. Bom, o I3E, só para resumir, então o I3E reconhece as pessoas que são membros, né, que realizam publicações, participam de atividades, seja na empresa
seja na academia. Tá? Eles reconhecem as pessoas que são bem-sucedidas. Né? Então, isso é uma maneira de reconhecer o esforço e o trabalho. Além dessas atividades que vocês estão percebendo aqui, tem competição para estudante. Né? Então, vocês podem perceber, isso não é simplesmente pessoas que, por exemplo, que têm um currículo gigantesco, né? Com pessoas que alguns de vocês já devem conhecer, o Balanes, o Rajmitra e várias outras pessoas. Não precisa estar a esse nível, né? Então, no nível de graduação, vocês podem participar de competições, tá certo? E ganhar um prêmio. E aí vocês começam a interagir, começam a fazer uma rede de conexão com essas pessoas, né? E aí abrir muito mais ainda as portas das oportunidades que vocês têm. Bom, basicamente era isso que eu teria para a introdução do MTTS, tá certo? E aí a gente vai agora para o que eu acho que seria o tema do nosso trabalho, e o que para mim é bem motivante também. Bom, então, linha de transmissão. Então, aqui há várias, acho que todo mundo, se não lembra ou se não sabe ainda por quê, a variação do tipo de cabo está relacionado à potência, está relacionado à faixa de frequência, está relacionado à aplicação. Então, a conexão entre dois pontos, né, pode ser de várias formas. Você pode encontrar isso por trás do seu teclado, no seu telefone, esses que abrem e fecham. Né? Então, a variedade de conectores está relacionado a isso aí, como ele conecta, da forma que, a potência que é, o tipo de sinal. Lembre-se que transmissão de sinal não é a mesma coisa que transmissão de energia. Bom, aí um conceito básico que vocês devem saber, que é a relação entre comprimento de onda, tá certo? E o comprimento físico, que é o que a gente chama de comprimento elétrico. Tá? Então, se você tem uma estrutura que tem um comprimento elétrico de, por exemplo, 4 metros, né? E está trabalhando nessa frequência de 72 MHz, se a constante dielétrica relativa for 1, o comprimento de onda dentro desse material tem um comprimento de 4,2 metros. Esse é o comprimento de onda dentro desse material. Então, esse material aqui pode ser um circuito, pode ser um meio, pode ser uma parede, pode ser qualquer coisa. Então, as expressões que a gente usa aqui são as expressões clássicas aqui que vocês estão vendo aqui do lado. Agora, se a gente trocar esse material e colocar um outro material, com a constante dielétrica, por exemplo, 4, vocês vão perceber que o comprimento de onda do sinal dentro do material, ele diminui, cai pela metade, aqui a gente dobrou, quadruplicou a constante dielétrica, né? E o comprimento de onda do sinal caiu pela metade. Então, a frequência de operação do seu gerador é a mesma, mas dentro do material, o comprimento de onda é bem menor. O que quer dizer que isso mudou dentro do material, o comportamento do sinal é diferente, porque o comprimento de onda agora é outro. Então, essa simples demonstração aí mostra que o seu circuito, né, pode ser modelado ou construído de tal forma que o sinal dentro do seu circuito apresenta um comportamento diferente do que se esperaria no espaço livre. Bem, depois que passar do material, o sinal está usando novamente a constante elétrica do espaço livre, obviamente volta às características iniciais. Mas isso é uma expressão simples e básica, né, e que permite a gente entender o que acontece dentro do material. Então, esse material pode ser natural, esse material pode ser artificial. Então, do ponto de vista de circuito, para poder a gente relacionar diretamente como isso acontece, né? Então, vocês já devem ter visto ou feito algum cálculo, onde normalmente em cabo coaxial, por exemplo, a velocidade de propagação do sinal dentro do material, já que tem um dielétrico, né? Então, normalmente é a metade disso. Isso depende, obviamente, da estrutura do cabo. Em placas de circuito, né, ou em circuitos de material, né, da confecção desses circuitos integrados é diferente, esse tempo de propagação muda, tá certo? Então, tem um tempo de subida do sinal, tempo de descida do sinal, se é um sinal digital ou se é simplesmente um sinal de onda quadrada. Então, isso muda. Então, se vocês perceberem, em termos de circuito integrado, a velocidade de propagação do sinal não é a velocidade da luz, é 50% da velocidade da luz. Então, se troca um PCB, por exemplo, um FR4, essa velocidade de propagação é diferente. Então, e aí vai, cabo coaxial. Então, você mudando o material e mudando
o circuito aonde ou pelo qual o sinal vai passar, você pode mudar essa característica do sinal. Então, você pode criar uma estrutura, né, simplesmente modificando tanto o seu circuito elétrico como o material. Isso vem, então, de encontro com um conceito um pouco avançado, mas você já deve ter visto, que é o atraso de grupo de sinais. Então, atraso de grupo de sinal, tá sendo normalmente atraso de grupo. Tá? A gente trabalha com atraso de grupo positivo. Quer dizer, que quando você coloca um sinal na entrada de um sistema ou de um circuito, ele vai levar um tempo a se propagar e vai sair do outro lado, com um atraso de tempo. Atraso de grupo, que na verdade a gente manda vários sinais, a gente não manda só um tom de frequência. Então, atraso de grupo negativo seria, ao invés de ser positivo, que é o que atrasa o sinal, no sentido de que o atraso é positivo, você está levando tempo para chegar do outro lado. Esse atraso de grupo negativo, esse conceito de atraso de grupo negativo, seria você criar o circuito de tal forma que o sinal compensaria esse atraso e a resposta, uma vez que ela está na entrada do circuito, ela automaticamente já seria duplicada ou representada já na saída, sem ter esse atraso. O atraso existe, né? O que acontece é que o sistema faz essa manipulação do sinal de forma que esse atraso seria minimizado. Vocês poderiam perguntar por que a gente gostaria disso? Para circuitos longos, né? Ou para circuitos onde você quer aumentar a velocidade de propagação ou de processamento de um computador, por exemplo. A gente usa cobre, a gente usa fio, né? Obviamente, o PCB, que é a placa do dielétrico. Então, isso atrasa. Quer dizer que a velocidade de propagação de um processador vai estar sempre condicionada a essa característica do material. É por isso que há muitos anos atrás estavam tentando criar computador óptico, e hoje em dia computador quântico, mas como vocês perceberam aí, viram naquela foto inicial, a Google precisa refrigerar o processador em 0,1 Kelvin. A gente manter essa temperatura não é simples, ou senão o computador ficaria com aquela dimensão que vocês viram lá. Então, a ideia, para você aumentar a velocidade, você teria que compensar ou remover esse atraso existente. Então, a expressão básica do atraso de grupo é apresentada aqui do lado. Eu tinha uma animação para isso aqui, mas como a gente mencionei, a animação não vai funcionar. Mas vocês podem olhar aqui, basicamente, 3 domínios que existem em eletromagnetismo. That's why o contexto de micro-ondas ele é longo. Ele cobre vários tópicos. É a parte de elementos discretos, né? Você tem um componente que você coloca lá na placa de circuito. Então, a condição para que isso aconteça é que o comprimento de onda, né, a soma seja maior do que o comprimento de onda do espaço livre, o que quer dizer que o comprimento físico do seu material ele é muito menor do que o comprimento de onda. Isso é quando a gente considera que o elemento é concentrado. Por exemplo, um resistor que está operando num circuito na frequência de 60 Hz. O comprimento de onda de 60 Hz é 5 quilômetros. Então, esse comprimento de onda é extremamente menor. Se trabalhar em 1 kHz, o componente continua sendo muito menor. Então, qualquer componente onde o comprimento de onda físico é aproximadamente menor do que λ/10, a gente considera como sendo um elemento concentrado. Então, a gente dá um pulo aqui e vai para a ótica, onde agora o processo é o inverso, onde o comprimento físico da estrutura é muito maior do que o comprimento de onda. Você imagina aquelas antenas parabólicas para comunicação com satélite, ela é muito grande e a frequência de operação é 5 GHz, 10 GHz, 40 GHz. Então, o comprimento de onda é muito menor. Então, normalmente, quando a estrutura física, né, ela é da ordem de 10 vezes o comprimento de onda, a gente diz que ela está no domínio da ótica, e a gente pode usar técnicas usadas em ótica, uma técnica dos raios, ótica geométrica, para poder solucionar o problema. O que acontece é que entre esses dois extremos, é o que a gente chama de parâmetros distribuídos, o comprimento de onda nem é tão pequeno, nem é tão grande. É da ordem de grandeza do seu circuito. Tá? O que acontece é que nessas condições do corrente concentrado, você tem uma conexão entre 2 pontos, a tensão de entrada vai ser igual à tensão de saída, e a corrente de entrada vai ser igual à corrente de saída, porque o comprimento do circuito é muito menor do que o comprimento de onda. No entanto, quando chega nessa dimensão, ou a ordem de grandeza, a gente vai ver uma figura lá que apresenta melhor, esse circuito de 2 fios, ele tem que ser representado por componentes elétricos
que permitem a gente interpretar o fenômeno físico da onda eletromagnética passando por esses 2 fios. E acreditem em mim ou não, né, esse é um circuito elétrico básico, tá certo? Não necessariamente tem que ser esse, tem outras configurações que representam as características do sinal atravessando um fio. O fio elétrico tem resistência, devido à corrente existe um campo magnético, então existe uma indutância, está aqui a indutância, em série. O outro fio também existe a mesma característica, mas a gente simplifica e coloca apenas no de cima, tá certo? Aqui seria o fio de baixo. E quando você aproxima 2 fios, né, existe a capacitância entre eles e a condutância devido à perda existente no material. Bom, então, conclusão, esse é um circuito equivalente que representa esse comportamento físico de 2 fios. Bom, resumindo o que eu mencionei, está aqui sobre em relação ao comprimento de onda, o parâmetro concentrado do comprimento é muito grande, a fase do sinal praticamente não muda. A laranja, a cor laranja aqui, o amarela, né, é da ordem de grandeza. Vocês percebem aqui que o sinal entra aqui, troca de fase, vai 90, e aqui chega a 180. 180 já é diferente. A amplitude do sinal já mudou, né? É o inverso. E com frequência muito mais alta, a fase do sinal muda constantemente. Então, a mudança da característica entre a entrada e a saída do sinal. Tudo bem? Bom, então esse é o conceito básico. Aqui é um exemplo que eu fiz há muitos anos atrás com um aluno de mestrado. Né? A gente fez a simulação do circuito bem básico, tem a fonte de tensão de entrada, a impedância de entrada da fonte, 2 fios, né? A ligação entre 2 fios básica, e uma resistência. Simplesmente aqui os parâmetros apresentados aqui na parte de cima. E aqui é o circuito equivalente, né, do que seria isso aqui. Então, existem 2 tipos de simulação. Uma, onde esse fio simplesmente tem impedância zero e não tem atraso de fase, não tem mudança de amplitude. E aqui um circuito, né, que representa o circuito equivalente dessa linha, né, de forma bem simples. Isso aqui vocês já devem reconhecer que isso aqui é um filtro. Então, o que acontece é, por exemplo, em termos de amplitude, onde o eixo X aqui representa o comprimento elétrico, como eu mencionei, relação entre o comprimento físico e o comprimento de onda. Tá? Em frequências, essa relação for muito pequena, quer dizer que o comprimento físico da estrutura é muito pequeno, comparado ao comprimento de onda. Então, dessa ordem de grandeza, as 2 técnicas, ou os 2 usando a Ohm's Law, a lei de Kirchhoff, ou a lei de Ohm, aqui, e usando o circuito equivalente, a resposta é exatamente a mesma. Mas quando a dimensão física da linha começa a crescer, você percebe que a amplitude já aumenta, tá certo? Ela muda, e aí no parâmetro concentrado simplesmente não passa nada. E no parâmetro distribuído, que é o que representa, tá certo? A amplitude altera e, na verdade, ela não decai. O mesmo acontece com a fase. Então, nas primeiras dimensões, quando o circuito é muito grande, a fase não altera, tá certo? E aí, quando no circuito que representa o comprimento elétrico, vocês percebem que a fase mudou drasticamente e aumenta mais ainda a frequência com mais a severidade, tá certo? Então, a gente percebe a diferença em termos de comprimento. E vocês percebem ainda mais um detalhe, que a amplitude passa a mudar mais rápido que a fase. Ela começa a ser alterada já aqui no início. Então, dependendo da sua aplicação, tá certo? Esse modelo, usando a lei de Ohm, não funciona. Quando funcionar, você deve usar. Não tem por que não usar. Não precisa usar a equação de Maxwell. A lei de Ohm funciona perfeitamente. O aumento da frequência, ou a proporcionalidade entre o comprimento elétrico e o comprimento físico, né, exige que você crie um modelo mais realista da sua estrutura. Bom, então, aqui são uns exemplos de diferentes linhas de transmissão. Obviamente está relacionado à potência, está relacionado se você tem interesse de que a estrutura seja compacta, né, que é colocada dentro de um computador, tá certo? Como a gente mencionou, então depende da aplicação, da potência, né? As estruturas mudam. Todas as estruturas são basicamente linhas de transmissão, mas como a gente viu, o circuito equivalente de uma linha de transmissão pode ser representado por um filtro. Então a gente pode usar a linha de transmissão para criar filtros. Então, são diferentes estruturas, vocês já devem ter ouvido falar, o Substrate Integrated Waveguide, que é esse aqui, que uma modificação ou uma alteração foi retirar o dielétrico e colocar o ar dentro. Então, existe diferente com dielétrico, sem dielétrico. Então, essas variações de estruturas para representar linhas de transmissão.
eu não mencionei, porque eu passei diretamente para o termo linha de transmissão, mas existe a diferença entre conexão e linha de transmissão. Então, quando a gente menciona linha de transmissão, é quando essa frequência chega ao ponto de que o comprimento elétrico é da ordem de grandeza ou menor do que o comprimento de onda. Então, a gente está falando de linha de transmissão, já mencionando que o circuito equivalente da conexão deve ser representada pelo circuito elétrico. Então, aqui várias estruturas, como eu mencionei, depende da aplicação, depende da potência que vocês estão usando. Então, existe uma variedade, né, gigantesca, e essas configurações mudam em termos do tipo de conexão que você precisa. Então, não necessariamente tem que se usar sempre uma microstrip. Depende da aplicação. E muitas vezes você precisa da transição entre essas estruturas. Então, a gente vai focar um pouco na parte de microfita. E aí, em termos de microfita, você vê também, vocês podem encontrar isso na internet. Então, obviamente, tem várias estruturas onde o campo elétrico, você tenta controlar esse campo elétrico para gerar ou um filtro, né, ou transmitir o campo elétrico de forma que não interfira nas estruturas vizinhas, ou que ele passe de forma do gerador para a carga, por exemplo, sem atenuação. Então, todas as estruturas têm os seus pontos positivos e negativos, tá certo? Então, você tem que escolher a que convém para o seu projeto. Bom, aqui mais ou menos, mais uma vez, tinha uma animação, mas é um resumo bem básico de expressões básicas que a gente usa, elas são úteis, dentro de certos limites, elas são válidas. E um ponto importante que eu deixei passar para vocês é essa relaçãozinha que eu uso bastante com meus alunos, tá certo? Então, você está com um problema e, por incrível que pareça, tem um circuito aberto, acontece um circuito aberto. Então, a primeira coisa que tem que pensar quando acontece um circuito aberto é pensar em tensão. Em tensão, você relaciona com campo elétrico, e com campo elétrico você pode relacionar capacitância ou constante elétrica. Então, essas grandezas aqui estão interrelacionadas, tá certo? Se existe algum problema de tensão, vice-versa, você pode imaginar que tem algum problema de circuito aberto. A mesma coisa, se tiver alteração significativa na corrente, pode ser relacionado a um curto-circuito ou pode estar relacionado à indutância no circuito. Na sua carga, no seu elemento de carga, ele tem, por exemplo, não necessariamente é um curto, mas tem um indutor. Isso, do ponto de vista, é corrente, porque o indutor simplesmente são fios enrolados com uma bobina. Então, esses parâmetros estão relacionados diretamente, tá? Então, você pode relacionar curto-circuito com tensão e circuito aberto com tensão e curto-circuito com corrente. E, consequentemente, capacitância e indutância. Bom, a minha animação também não funcionou, né, que a gente está sem animação. Então, eu mencionei ainda há pouco, né, que um fio pode ser representado por esse circuito elétrico. Então, usando as equações de Maxwell, a equação da linha de transmissão, que vocês já devem estar familiarizados com isso em ondas e linhas. Então, um fio pode ser representado como elementos em série de um resistor e um indutor. Se você disser que não tem perdas, então esse resistor desaparece, você tem só o indutor. E se você disser que são elementos concentrados, ou isso não é uma linha de transmissão, mas é só uma conexão, você retira esse indutor, e é simplesmente um pedaço de fio, e a tensão de entrada é igual a tensão de saída, a corrente de entrada é igual a corrente de saída. Quando não, quando é uma linha de transmissão, tá certo? Então você inclui esses elementos. Então, isso é um fio. Então, todo fio pode ser representado dessa forma. Se eu adicionar um segundo fio, que tem essa mesma característica, tá certo? Então, eu teria agora a proximidade de dois fios. Então, a gente introduz uma capacitância e um meio entre dois fios, uma condutância, que representa a passagem de corrente devido à perda do material de um fio para o outro. Então, um circuito equivalente disso aqui, que é a combinação desses dois aqui, né, pode ser representado dessa forma. Em conclusão, dois fios pode ser representado por um filtro. Eu tenho um indutor e tenho um capacitor. É um filtro LC sem perda, por exemplo. Então, isso aqui são expressões básicas, né, que vocês já devem ter visto. Tá? O que é a impedância? A impedância dessa linha de transmissão é função da frequência, da indutância, da capacitância. E a constante de propagação está relacionado como o sinal trafega através dessa linha. Tá certo?
Esse a gente não vai entrar em detalhes, mas para vocês perceberem principalmente que os parâmetros importantes nessa linha de transmissão, basicamente, é a indutância e a capacitância. Se você disser que é sem perdas, R e G é igual a zero, são iguais a zero, tá certo? E aí vocês vão reconhecer as expressões básicas que vocês já devem ter visto em outras disciplinas. Pois bem, concluindo aquilo que a gente viu, tem o seu gerador, tem uma linha de transmissão, isso tem a carga. A carga, vocês podem imaginar isso aqui como qualquer que seja o circuito, o seu computador, a sua linha de transmissão, a comunicação entre o seu computador e a sua impressora, entre o sistema de informática da universidade, todo o cabo que é uso coaxial, ou aquele RJ45, até o seu computador. Então, você pode imaginar várias configurações aqui. Em conclusão, uma expressão que informa a gente a impedância vista pelo gerador, né, para esse circuito aqui, linha de transmissão em carga, é dado por essa expressão aqui. Pode ser estranha ou complicado, mas basicamente a gente trabalha com senos e cossenos. No final das contas, você tem senos e cossenos aqui. Simplificando, sem perdas, então esse beta, esse gama que a gente viu no slide anterior, ele se simplifica e é escrito dessa forma, e a gente tem essa expressão. Bom, concluindo essa expressão, a gente tem os casos tradicionais e básicos importantes. Por exemplo, se a impedância da carga, ZL, for igual à impedância da linha, a gente conhece que isso aqui é o sistema está casado. Essa expressão, se você substituir ZL por Z0, você vai ver que a impedância de entrada, a impedância que é vista pelo seu gerador, é igual à impedância da linha característica. Quer dizer que essa linha é infinita e o sinal que você vai injetar na linha nunca vai voltar. A gente chama de linha casada. Pois bem, nós vamos tirar essa carga e colocar um curto-circuito. Então, ZL igual a zero. Quando você colocar zero igual a zero aqui, zero igual a zero aqui, esse Z0 corta com esse Z0, a gente vai ter Z0 vezes o tangente, ou melhor, usando essa expressão, Z0, né, J tangente. É o que a gente tem aqui. Bom, se você colocar um curto-circuito para altas frequências ou a linha de transmissão, na verdade isso não é zero. O que é visto aqui não é uma impedância zero. O que é visto é uma impedância J alguma coisa. E se vocês se lembrarem da impedância de um indutor, é J ômega L. Consequentemente, se tiver um curto-circuito em altas frequências, o que a sua fonte vê é uma impedância indutiva. Bom, continuando, a gente vai ter um capacitor, a gente pode mudar a impedância usando esse comprimento físico aqui, e a gente pode transferir a impedância daqui para cá, para esse ponto, desse ponto, que é o que a gente chama a impedância de transferência, ou um transformador, que é o que vocês conhecem essa expressão de forma invertida, que é Z0 igual a raiz quadrada de Zin vezes ZL, tá certo? Que aí você faz a inversão, ou você calcula a impedância da linha, baseado na impedância do seu gerador, na impedância da linha. São expressões básicas relacionadas simplesmente com a linha de transmissão. Eu não vou entrar em mais detalhes, mas se vocês quiserem fazer perguntas sobre isso, eu posso ajudar. Pois bem, então para a gente acelerar a nossa conversa e não ficar muito tempo nesse detalhe fundamental, a gente percebeu então que a linha de transmissão tem a fase e a amplitude, e que um curto-circuito pode ser visto como indutância e um circuito aberto pode ser visto como uma capacitância. Então isso quer dizer que a nossa linha de transmissão pode representar um capacitor conectado à sua linha para a Terra. Então, eu posso criar uma linha de transmissão de circuito aberto e ter um efeito capacitivo. Então, o efeito capacitivo, né, é um circuito aberto. Então, eu posso criar um capacitor com essa linha de transmissão, simplesmente removendo essa impedância. A mesma coisa a gente pode fazer com o indutor, né, e aí a gente pode criar, então, componentes discretos, indutância, capacitância, né, simplesmente manipulando o comprimento elétrico da linha. Bom, isso aqui vocês já devem ter visto, senão existem dois teoremas bastante úteis, né? Obviamente, eles são úteis no sentido de dar um V0 no seu projeto, tá certo? É uma relação que permite a gente calcular, né, o comprimento da linha para você obter essa impedância ou essa indutância que você deseja. Então, vamos supor que aqui você tem um indutor,
Você desenhou um circuito, criou um indutor, e aí agora você quer fazer você quer construir o seu circuito, né, num circuito planar. Então você precisa de linha de transmissão. Então essa expressão, Richards Transformation, ele permite você a fazer a compensação, né, ou a consideração de que o efeito indutivo pode ser representado por uma linha de transmissão com curto-circuito. O mesmo para a capacitância. Então, você tem o seu circuito que você fez lá, com um certo filtro lá, com um valor específico de capacitância e indutância. Então, essa técnica permite você substituir esse indutor por esse par de linha de transmissão, que representa essa indutância. Esse pedaço de linha de transmissão, esse tronco de linha, por essa capacitância. E esse outro trecho aqui. Só que se você for usar em linha de transmissão, essa estrutura aqui, fica difícil a gente manter esses dois fios separados no ar. Então, existe Kuroda Identity, que permite a gente, a partir daqui, transformar em estruturas planares, tá certo? Essa configuração. Ou seja, você consegue passar de um circuito concentrado para um circuito planar com essa configuração aqui. Então, essa estrutura vem em termos do comprimento físico, né? a espessura da linha, que introduz a impedância, e, por final das contas, esse trecho aqui é equivalente a isso aqui, que é equivalente a isso aqui. Então, você saiu do seu desenho inicial de circuito elétrico de um filtro e transformou em estrutura planar. Então, há outras configurações mais variadas, né, são baseadas basicamente nisso aí. Bom, novamente, essa estrutura pode se tornar grande, dependendo do comprimento de onda, e você pode usar outras técnicas, né, para minimizar isso aí. Bom, esse aqui é um exemplo que eu gosto, porque a carta de Smith, muitos pensam que ainda ela é obsoleta, que não é utilizada, mas ela é extremamente importante, tanto do pessoal de eletrônica, com elementos ativos, como elementos passivos. Então, essa carta simplesmente, né, plota aqui todas as possíveis impedâncias. Impedância com a impedância infinita, curto-circuito, impedância puramente indutiva, impedância puramente capacitiva, e aqui no meio tudo que vocês quiserem. E no centro, a impedância puramente resistiva e casada com a linha de transmissão. Normalmente a gente usa 50 ohms, então esse ponto no centro aqui quer dizer que a sua impedância é 50 ohms. Então, um exemplo bem rápido aqui, vamos supor que você quer o seu circuito, a sua carga, o seu ZL que a gente mencionou ainda há pouco. Na verdade, ele tem essa impedância de entrada, que é isso aqui, do circuito, que é equivalente a um capacitor e um indutor, e um resistor. Então, está aqui, normalizado para 50 ohms, esse valor aqui fica 0,9, basta multiplicar 0,9 vezes 50, e você vai ver que a impedância aqui é 45 ohms, e assim por diante. Então, você tem um capacitor, menos J, alguma coisa, e um indutor, e um resistor. Então, essa aqui é a impedância nesse ponto aqui, nessa bolinha. Você quer casar isso aqui com 50 ohms, que é o seu gerador, o seu osciloscópio, o seu VNA, ele é 50 ohms. Então, você não pode simplesmente pegar o cabo e conectar aqui, que você vai ter um descasamento, e se você aumentar a potência, esse sinal vai retornar e provavelmente pode queimar o seu circuito, o seu gerador. Bom, a frequência está mencionada, que você quer construir um circuito para casar o seu amplificador de potência, a potência máxima que ele suporta, a frequência de operação, e aí você definiu que vai usar 3 estágios, por exemplo, de casamento de impedância. Então, a gente determina a frequência de operação usando a métrica geométrica, né? O fator de qualidade é simples, que é a frequência central dividida pela largura de banda do sinal. Então, isso aqui é o fator de qualidade para essa configuração básica. Então, nesse tipo de estrutura, se usando 3 seções de casamento, tá? Existe uma relaçãozinha em termos de impedância, né? Para usar como referência. Tá certo? Cada trecho desse, por exemplo, para você minimizar, a relação de impedância entre eles estaria relacionada aqui. Então, você percebe que tem R1, R2 e R3. Seria a impedância de entrada de cada trecho. Então, que R3 é a impedância de entrada desse trecho, considerando o seu circuito. R2 é a impedância de entrada aqui, considerando todo esse circuito. E aqui R1, que é o que é visto, considerando todo esse circuito. Então, essa relaçãozinha aqui permite a gente fazer uma aproximação dos valores que você deseja. Se vocês fizerem essa relação depois, você perceber que o valor não é exatamente igual, mas é próximo. Bom, voltando aqui para essa carta de Smith, então esse valor de impedância aqui é esse ponto bem aqui. A parte de baixo da carta, que representa o capacitor, e a parte da impedância está aqui. Então você não pode simplesmente ir direto, você tem que seguir essas curvas, tá certo?
você pode seguir essa curva nessa carta, você pode usar essa carta que é uma de impedância, você pode inverter e usar a carta de admitância. E você pode sobrepor. É por isso que esses caminhos que vocês estão percebendo aqui em azul, na verdade, é a mudança de impedância de cada elemento. Eu estou aqui, aí eu passo para o indutor, então quer dizer que eu saio de um ponto e fui para o outro. Aí no próximo tem um capacitor em paralelo, então eu uso a impedância, a carta de Smith para admitância. E aí depois eu troco de ponto. Cada ponto desse aqui é um ponto que você muda na carta. Até chegar, você estava nesse ponto, até chegar no ponto central, que quer dizer que o seu gerador, ainda que você tenha todos esses elementos, o que ele está vendo é uma impedância de 50 ohms. Então, tudo que ele manda, já que está casado, vai ser transmitido para cá. E o que ele vai absorver, obviamente, é a impedância ou é a potência que ele tem em termos da impedância interna. Um elemento similar com esse daqui é essa outra estrutura, que nesse caso aqui a gente não vai mais detalhar esse ponto, mas como a gente viu, a gente pode representar o circuito de indutor e capacitor, né, usando linha de transmissão. Então, isso aqui é uma representação do circuito anterior, tá certo? Com outras configurações, outros detalhes mudados aqui, mas usando linha de transmissão. Então, a gente simplesmente usa um pedaço de linha com a impedância e a fase, né, correta, né, adequada, e o efeito vai ser o mesmo. Então, basicamente, a gente pode transportar ou transformar o circuito em parâmetros concentrados em usando linha de transmissão. Desculpa. Alguns anos atrás, a gente construiu em Campina Grande uma antena de dipolo. Vocês perceberam, o dipolo é esse filamento bem pequenininho, está aqui na frente. Mas a gente conecta um cabo coaxial que vai para o VNA. Então, o dipolo é 75 ohms e a carga é 50 ohms. Então, você pode conectar, mas você vai ter perda, o casamento não vai ser adequado. Então, simplesmente, a gente usou um circuito aqui, onde a gente faz a transição entre a estrutura coplanar, usando, como vocês já perceberam, aumentando a impedância, a largura da fita, você muda a impedância. Essa fendazinha aqui se chama um toco radial, tá certo? Então, a gente conseguiu fazer essa adaptação, e esse pequeno dipolo aqui, que a gente conseguiu obter uma largura de banda de 140 mega, tá certo? E um casamento de menos 40 dB. Então, vocês procurarem na literatura, isso aí é um resultado excelente. Então, a gente criou vários protótipos dessa estrutura e acredito que ainda existe em Campina Grande. Bom, isso aqui eu vou só mostrar um pouco da complexidade, né? O pessoal que trabalha em microeletrônica, tá certo? Então, esses circuitos são parâmetros concentrados, né, como a gente percebeu, mas parâmetro concentrado, se aumentar a frequência, tem a conexão. A conexão é a linha de transmissão. Então, quer dizer que eles têm que representar essa linha de transmissão por indutores e capacitores. A opção que você tem é fazer o circuito levando em consideração ou simplesmente trocar esses componentes por linhas, estruturas planares, tá certo? É onde começa, né, a parte de embedding elementos passivos e você consegue compactar ainda mais os componentes, né? E isso se faz em camadas, por exemplo. E aí toda a estrutura que a gente já viu aqui, aquele toco radial que eu mencionei, tá certo? Isso aqui é uma alimentação para antenas. Todos esses comportamentos, essas curvas, tá certo? Tem uma razão de ser, haja espaço, haja espessura para aumentar a impedância, haja comprimento para garantir a fase, ou mesmo para garantir um atraso de fase, se você deseja. Então aqui simplesmente, na forma cortesia de um colega, e mostra como o processo de conexão, por exemplo, fazer a conexão da parte superior da placa com a parte inferior da placa, né, usando via, que, novamente, uma via de conexão é uma linha de transmissão. Bom, então aqui outros circuitos mais complexos, semelhança àquele da antena dipolo que a gente fez. Se vocês perceberem, isso aqui parece complicado, mas nada mais é do que esse circuito que a gente viu, certo? E aí a gente consegue incluir uma via, que é uma conexão entre a parte superior da placa e a parte inferior, a gente consegue introduzir um indutor, tá certo? Ou equivalente a um indutor, né, em paralelo. E isso pode ser representado por essa linha, por essa via, ou no circuito equivalente, tá certo? Representado pelo indutor conectado em paralelo. A mesma coisa você pode fazer com capacitor em série.
Como é que eu coloco um capacitor em série? É aqueles fingers que vocês já devem ter visto, né? Você simplesmente interrompe literalmente a linha de transmissão, uma interrupção bem pequena, e cria uma capacitância. Então você consegue introduzir. Obviamente esses valores são pequenos comparados aos componentes elétricos ou concentrados. Aqui um outro exemplo de linha de transmissão, nesse caso introduzindo ainda mais um parâmetro, que é o atraso de fase negativo, tá certo? Então vocês percebem aqui que aqui é o atraso de fase, positivo é o que acontece normalmente na linha de transmissão, e aqui o atraso de fase passou a ser negativo. Quer dizer que o sinal não está tendo um atraso, né, teoricamente, em poucas palavras. Tá certo? Então, simplesmente a linha de transmissão mudou, tá certo? Vocês fez essa modificação para levar em consideração esses parâmetros. Esse tipo de estrutura foi usado para poder usar em estruturas para beam steering, né, para escanear antenas. Então, normalmente, o que acontece quando você escaneia usando várias técnicas, normalmente o que acontece, você faz a variação do diagrama, né, mas, na verdade, o diagrama de radiação, pelo fato de que você está direcionando o seu feixe próximo ao 90 graus da sua estrutura, né, existe um acoplamento entre o seu circuito e a direção de propagação. Então, o diagrama de radiação, ele deforma, na verdade. Ele não continua constante, como normalmente muitos trabalhos apresentam. Para compensar isso, a gente teria que compensar esse atraso. Também usando essa estrutura, usando atraso de grupo negativo, você consegue fazer a varredura e o diagrama de radiação continua, né, completamente direcionado, né, na direção que você deseja. Em quantos graus você consegue steering the beam. Então, isso é uma estrutura, basicamente, né, baseada em atraso de fase negativo. Isso aqui são estruturas simples que a gente fez para validar, tá certo? É bem simples. Vocês percebem aqui essa estrutura aqui em U, é o seu circuito, tá certo? E a gente acoplou essa estrutura, um resistor aqui em preto, um capacitor, que é essa parte aqui, e o indutor. Onde é que está o indutor? O indutor está nessas pontinhas que estão aqui, que são vias, né, conectado com o plano de massa. Então a gente introduziu aí um capacitor, o resistor pode ser um componente discreto, e o indutor. Então, fazendo isso, a gente consegue mudar o atraso de fase. Então, há regiões em que o atraso de fase fica próximo de negativo, assim, próximo de zero. Então, a gente não tem que fazer ele ficar negativo. Eu posso simplesmente cancelar o atraso de fase. Dessa forma, não tem atraso. Tá certo? E aqui a resposta do circuito, né, continua casado, o sinal continua atravessando, a transmissão nessa faixa de frequência continua sendo 100%, né, 0 dB. Então, é um circuito sim para validar essa estrutura. Alguns anos atrás também eu fiz, usando estruturas origami para criar etiquetas RFD, tá certo? Quando a gente dobra essa estrutura, né, a gente dobra a estrutura, então acoplamento entre os dois lados, tá certo? Criou esse atraso negativo. E a gente pode, aumentando o número de linhas, né, criar múltiplas ressonâncias com diferentes atrasos de grupo, que está relacionada a um bit. Né? Cada um relaciona a um bit. Então, eu posso transmitir vários bits nessa estrutura. Só eu vou acelerar um pouquinho, porque eu acho que a gente começou um pouco atrasado, mas aqui a gente também posso terminar. Então, aqui é só um exemplo, que isso é possível medir, tá certo? Então, atrasa uma linha comum, tá certo? Com atrasos, e a outra é mais longa, mas introduzindo o circuito de atraso de grupo negativo, e a resposta, digamos assim, a resposta no tempo é a mesma nos dois casos, ainda que a estrutura seja maior. Aqui está o exemplo da resposta, certo? Na verdade, o que aconteceu foi que a parte verde, que é com atraso de grupo, tá certo? A linha com atraso de grupo, ela ainda apareceu no circuito antes da resposta final, usando a estrutura básica, só com a linha de transmissão. Bom, aqui a gente vai só mostrar que é possível criar esses circuitos, né, em termos de, incluindo indutâncias e capacitâncias, seja um filtro passa baixa ou passa alta, tá certo? E aí eu vou concluir a apresentação com o que a gente mencionou no título, né, sobre filtros de alta ordem. E nesse caso aqui é um filtro sem perdas. O que é um filtro sem perda? Quando a gente faz um filtro, né, o filtro deixa passar a frequência que você quer e rejeita completamente a frequência que você não quer. Mas essa rejeição, o que acontece é que o sinal que você está mandando, né,
ele vai passar o que você selecionou, e o que você não selecionou, ele vai rejeitar. O que quer dizer, ele vai mandar de volta para o seu gerador. Então, isso cria um descasamento na linha, cria uma ressonância e pode afetar o seu circuito. Então, o circuito, um filtro sem reflexão, o que é refletido de volta, né, é praticamente zero. Ele deixa passar, no caso, passa a banda, a frequência que você deseja, e ele faz de forma, construído de forma que você, na faixa de rejeição, o sistema é adaptado, é casado, ou seja, não tem retorno. Então, basicamente, isso aqui é um procedimento só para poder seguir um pouco a teoria. Essa é a referência está aqui dos artigos, publicado inicialmente em 2015, no Transex do I3E. Então, simplesmente, ele usa o modo pi ímpar, tá certo? Que é o simétrico e o assimétrico, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Então, ele faz o circuito assimétrico, faz uma representação em linha de transmissão, tá certo? E depois, no final das contas, otimiza usando aquele princípio que eu mencionei para vocês, o Richards Transformation e o Kuroda Identity. E constrói um circuito, tá certo? Com linha de transmissão. Então, isso aqui é um circuito bem mais complicado, usando componentes discretos, né, para poder validar. Nessa estrutura aqui existe o parâmetro negativo, quer dizer que introduziu, né, um atraso de fase negativo. Então, ele tem que compensar se ele não quiser alterar o atraso de fase. Tá certo? Então, em todo esse circuito, pode perfeitamente ser representado com linhas de transmissão, sem basicamente usar nenhum elemento ativo, simplesmente dizendo trecho de linha com a fase apropriada. E aqui é um exemplo que eu adicionei aqui só para poder confirmar que vocês entenderam claramente. Isso aqui é um filtro passa-baixa, tá certo? Aqui é a resposta do S21, que é a transmissão, né? E aqui, então, nessa faixa o sinal passa, tá certo? Frequência, então passa abaixo, o sinal passa, e sem ou com, a linha pontilhada é sem essa estrutura, tá certo? E a linha contínua é com o circuito sem reflexão. Vocês percebem que na faixa de frequência de rejeição, sem essa estrutura, a rejeição é da ordem de menos 15 dB, que em alguns sistemas considera como aceitável, tá certo? Mas usando essa estrutura, a rejeição é de mais de menos 30 dB. Então, praticamente, você não tem retorno, né, em nenhuma outra frequência. Tá certo? Bom, pessoal, esse artigo também foi publicado em 2023, então foi recente. Tá certo? E aqui eu paro para poder a gente sobrar um tempo para poder a gente fazer perguntas, e eu fico à disposição de vocês, e mais uma vez agradeço pelo convite. Ok, muitíssimo obrigado, professor Glauco. Muito gratos pela apresentação aqui. Vamos passar então, pessoal, para a parte das perguntas, né? Nós temos algumas perguntas aqui no chat. Deixa eu ver, o Rogério comentou que eu poderia talvez torná-las visíveis, mas eu não sei se isso... Bom, eu vou ler. Pode, tá? se quiser. Tá, eu vou ler, acho que é mais fácil. Então, Gabriel Mendonça... Essa velocidade de grupo negativa não violaria a causalidade? Essa é a pergunta? Perfeito. A velocidade de grupo negativa, na verdade, ela não está atrasando o seu sinal. A velocidade de grupo negativa, na equação matemática, a gente introduziu um menos, porque a velocidade de grupo negativo, na verdade, ela é uma função decrescente, e quando a gente pega a derivada de uma função decrescente, ela é negativa. Então, se essa função passar a ser crescente, né, a derivada fica positiva. Então, ela não quebra o princípio da causalidade, porque, na verdade, a gente não está predizendo o que vai acontecer. Uma vez que o sinal entra, a gente automaticamente transfere, né, porque o circuito percebe isso e compensa na saída. Então, na verdade, você não está predizendo o que vai acontecer na saída. Quebrar o princípio da causalidade é se você estava predizendo, antes de colocar a entrada do sinal, você já está dizendo o que, é que vai ter na saída. É como se a gente tivesse uma bola de cristal. Então, isso não acontece. Então, tem que ter o sinal de entrada, o circuito recebe, né, e a característica física do circuito interpreta como aquele nível de sinal, né, na simetria, já na saída do sinal. Ok, excelente. A segunda pergunta é, no mundo real, onde pode ser aplicado seria atraso de grupo negativo, né? O atraso de grupo negativo. Perfeito. Acho que 1 ou 2 anos atrás, por que pareça, eu estava numa conferência e o pessoal da Intel, tá certo? Eles estavam tentando arranjar um método
para poder acelerar o processador. Como eu mencionei ainda há pouco em microeletrônica, foi por isso que eu encontrei aí. Então, o nosso computador tem um limite de velocidade por causa do fio, a gente usa fio elétrico. Então, o atraso de grupo existe lá, não tem como correr. Você conecta, por exemplo, como eu mencionei, o sistema de informática da UNB, para mandar a internet, a intranet para o seu computador, ele vai ter que passar pelo cabo. Isso vai demorar, isso atrasa. Então, para diminuir isso, é como se então tivesse o cabo. Se a gente pudesse teletransportar o sinal do gerador à carga. É o que o quanto computing está tentando fazer, é o que a fibra ótica acelera, porque vai pela velocidade da luz. Tá certo? Então, as aplicações são vastas, incluindo, como eu mencionei, a Intel tem interesse de fazer esse tipo de circuito, que assim aumenta a velocidade de processamento da estrutura. Então, qualquer estrutura onde você queira compensar, né, ou quer não reduzir o atraso, ela se aplica. Excelente. Eu vou tomar liberdade aqui, professor, aproveitar que o tema aqui de atraso de grupo, fazer uma pergunta minha, tá? Assim, o meu background é de fotônica, né, óptica, comunicações ópticas, e lá a gente tem que lidar bastante com dispersão de velocidade de grupo, né, compensar. Então, você tem um trecho de fibra com velocidade de grupo negativa para compensar o trecho de fibra com... Porque, enfim, a dispersão acaba distorcendo o sinal, ampliando a largura de pulso e tudo mais. E eu não sou muito da área de micro-ondas, tal, mas eu sempre tive a impressão que nessa área isso não era tanto um problema nas linhas de transmissão para vocês, né? Enfim, né, em micro-ondas. Isso procede ou isso, conforme está aumentando a frequência, isso pode vir a ser um problema também? Exatamente. Se vocês lembram da tabela que eu apresentei no começo, né? Tinha o componentes concentrados, aí eu pulei para ótica e depois entrei no meio do caminho entre parâmetros concentrados e ótica. Parâmetros concentrados é o 60 Hz, é o circuito de baixa frequência. A ótica é alta frequência. Então, com o aumento da frequência de utilização no telefone 5G, 6G, o aumento dessa frequência, a gente cai em todas as preocupações que o pessoal de ótica e de fotônica tem. Então, a gente está chegando num ponto que a gente vai começar a convergir e vai entrar no compromisso. A gente usa a técnica que é usada em ótica ou usa a técnica usada em eletromagnetismo. Depende da capacidade de processamento que a gente tem, depende da aplicação. Mas exatamente o que você mencionou em dispersão, acontece. Muito legal. É um problema, né? Mas é legal que vai convergindo nessas antes. Então, que programas poderiam ser utilizados? O Mário Takeshi pergunta: que programas poderiam ser usados para o estudo de linhas de transmissão e quais seriam boas referências bibliográficas para o assunto? Perfeito. Então, como eu mencionei, os programas, né? Então, tem programa aberto, né? E tem vários softwares. Aí depende da necessidade, depende da facilidade, que alguns softwares de modelagem 3D, por exemplo, tem uma licença relativamente cara, mas tem CST, ou o ANSYS, que é o HFSS, tem o IE3D, tem Console, tem todos esses softwares, né? Eles podem ser utilizados. Mas depende da necessidade, depende da magnitude do seu projeto. Né? Então, tem o FICO, então tem vários, tá certo? Mas existem softwares menores, tá certo? Que podem ser utilizados mais simples, que não tem licença, que vocês podem utilizar. Como mencionei, depende da aplicação, né? Você pode usar a lei de Kirchhoff, né? Que funciona, tá certo? Mas depende do que é. Mas para usar um modelo 3D, né? Normalmente vai ter que ser um software que usa modelagem 3D, onde você leva em consideração os 3 eixos. E aí, se você quer considerar aquecimento, aí você vai ter que usar, por exemplo, o ANSYS ou o Console, que leva em consideração o aquecimento do material. Então, depende da complexidade que você está querendo trabalhar, né? E você vai solicitar um software mais potente. Né? Mas em nome de software, existe vários, você pode colocar na internet, e aí, na verdade, vai em termos de preço, né? Na verdade, mas existe vários. E em relação às referências, essa é uma pergunta muito boa. Antigamente, né, os artigos, eles falavam da fundamentação. Então, artigos antigos, né, eles tinham fundamentação e eram artigos longos.
Hoje em dia, os artigos são mais focados em resultados e bem simplificados. Então, muita coisa da teoria, tá certo? Está obscura. Então, você talvez tenha que usar livros, não existe um livro específico, tá certo? Lembre-se que livros e artigos, eles são baseados nos autores, né? Nos resultados dos autores. Então, eu aconselho sempre usar mais de um livro e todos os artigos que você tiver disponibilidade. Por quê? Porque o artigo, às vezes, não passa todas as informações. Um resultado pode ser um resultado específico. Então, para você ter certeza se isso, digamos assim, que funciona, se você quiser reproduzir, né, é melhor verificar mais de um artigo. Mas a fundamentação, né, bons livros, né, devem constar. Então, existem vários. Eu, na verdade, eu tenho basicamente, então, que aparece um livro novo e é um autor que eu relativamente conheço, eu tento dar uma lida rapidamente. Se é um livro que tem uma fundamentação sólida ou que tem um acréscimo, né, em configurações, eu adquiro o livro. Tá? Mas vocês não precisam fazer isso aí, existem vários livros na internet. Então, a bibliografia é muito extensa, não teriam uma específica. Aí, penúltima pergunta, e como estão os avanços no uso de técnicas numéricas, métodos momentos e método de diferença de domínio do tempo nos softwares atualmente disponíveis para análise de circuitos de micro-ondas? Excelente pergunta. Né? Esses softwares eram, são e provavelmente ainda serão bastante utilizados, tá certo? E mais uma vez, depende da aplicação, tá certo? Um é mais, digamos assim, é mais adequado do que o outro por questões de estrutura, tá certo? Você imagina, vocês quiserem, você quer projetar uma antena num transatlântico. Se você vai levar em consideração o transatlântico, a antena tem 2 centímetros, você vai ter que modelar esse transatlântico aí usando métodos momentos, que é a discretização da estrutura, se ela vai levar 2 anos para poder processar, se você tiver memória o suficiente, tá certo? Então, o que acontece? Há uma combinação dessas técnicas. Então, existe método analítico combinado com métodos momentos. Então, o método de diferenças finitas combinado com métodos momentos, com método analítico. Então, o FICO faz muito isso. O CST usa uma combinação do método de diferenças finitas com o método integral. Então, existe hoje em dia uma combinação de métodos, certo? Para facilitar isso aí. Então, na verdade, o que acontece é, por exemplo, ainda existe singularidades em modelos com muita sharp, né, com ponta. Então, existe muitas singularidades onde alguns modelos simplesmente eles arredondam. Mas se isso for o seu problema específico, então você tem que verificar qual método, digamos, é mais adequado, ou uma expressão ou uma subrotina específica para calcular esse tipo de problema. Na verdade, os softwares comerciais, eles são desenvolvidos para lhe entregar uma resposta. Se você colocar uma informação errada, ele calcula e dá o que conseguiu. Ele não vai dizer para mim, olha, você entrou com os dados errados. Não, ele vai rodar e vai lhe dar um resultado. Então, na verdade, é importante que você entenda a fundamentação do método, qual é a limitação do método e se ele se aplica para você. Não é que você tem que usar sempre o método dos momentos, ou tem que usar sempre o FDTD, ou específico método. Cada método tem uma especificidade. E aí inclui também se é no domínio da frequência ou se é no domínio do tempo. Ok, então passamos para a última, né, pergunta. Ele está pedindo para Gustavo Teixeira, né, discutir um pouquinho aí sobre o problema de filtro com reversão. Deixa eu me lembrar em português o que seria com reversão. Seria sem reflexão essa reversão? Eu também não desconheço. Gustavo, eu Talvez. não lembro em português ou em inglês qual que seria com reversão, mas se for relacionado ao de sem reflexão, né, o que mencionaria seria você tem um filtro, passa aquela faixa de frequência. O que acontece é que quando a gente manda um sinal, um telefone, por exemplo, você tem a largura de banda do seu telefone, da sua de voz, mas o sinal que é transmitido não é só nessa largura de banda, né? Na verdade, a gente corta a nossa voz, né, em 4 kHz e tenta mandar isso aí. Mas o espectro, dependendo do filtro, né, ele não passa só os 4 kHz. Porque normalmente o filtro é passivo, ainda que você use um filtro ativo, que seja elíptico, Butterworth ou Chebyshev, ele não passa, né, dá um corte ríspido ou rígido na banda de frequência. Ele deixa uma frequência acima passar. Então, essa frequência que está passando a mais, tá certo? Ela vai sofrer reflexão
no seu sistema e vai se sobrepor com os demais. Então, isso aí afeta o transmissor. Tá certo? A mesma coisa na recepção. Se você recebe, esse sinal manda de volta. Então, isso fica no sistema que pode aquecer, dependendo da potência, né? Ou pode simplesmente causar uma ressonância e usar um zumbido, como aqueles tom, né, de ressonância, que é aqueles apitos. Não sei se consegui, ou se o Gustavo teve tempo de corrigir, se com reversão seria sem reflexão. Sem reflexão, né? Acho que ele não corrigiu aqui no final, mas acho que ficou. Foi apresentado o filtro reflection, exatamente isso. Perfeito. Então, espero que eu tenha respondido. Mas, de qualquer forma, vocês têm o meu e-mail, o professor Daniel também tem o meu e-mail e o professor Gélis, então vocês podem entrar em contato comigo se vocês quiserem mais informação. Perfeito, excelente. Foi esclarecido aqui. Bom, pessoal, então, acho que eu gostaria de agradecer novamente, né, nós estamos finalizando o nosso tempo aqui, professor Glauco, pela apresentação, muito interessante. Agradecer também aos membros da plateia, né, pelas perguntas, pela participação. E daí nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado. Pronto. Então, agradeço aí mais uma vez ao Daniel e o pessoal do capítulo estudantil do MTTS, tá certo? Pela iniciativa, tá certo? Motivar mais uma vez a vocês a continuarem participando e perceber agora que o professor Daniel reconheceu ou conseguiu identificar alguma coisa em comum, né? Talvez possa contribuir também com vocês, tá certo? Na parte de fotônica e a experiência que ele tem nessa área, tá? E continuar ficando à disposição dos alunos, tá certo? Do MTTS. E quando tiver outra oportunidade, eu espero estar pessoalmente aí, mais uma vez em Brasília, seja dar uma palestra ou simplesmente colaborar com vocês. Professor Daniel, muito obrigado e obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.